A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Levítico, capítulo 6. Os sacrifícios pelos pecados voluntários. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo. Versículo 3. Ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Versículo 4. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Versículo 5. E tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele a quem o dará no dia da sua expiação. Versículo 6. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. Versículo 7. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. A lei do holocausto. Versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Versículo 10. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13.
O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de alimentos. Versículo 14. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. Versículo 15. E dela tomará um punhado de flor de farinha. Da oferta do seu azeite. E todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. Versículo 16. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Sem fermento se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Versículo 17. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Versículo 18. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Ofertas para a congregação dos sacerdotes. Versículo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 20. Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um êfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. A metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Versículo 21. Numa vasilha de barro será misturada com azeite. Cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Versículo 22. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo, será ela toda queimada ao Senhor. Versículo 23. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Versículo 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 25. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Versículo 26. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Versículo 27. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo.
Se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. Versículo 28. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido numa vasilha de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Versículo 29. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Versículo 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário. No fogo será queimada.